Ei, gente, hoje vamos falar sobre um tema que eu amo, que é viagem. Eu vou falar especificadamente sobre a última viagem que eu fiz, que foi uma viagem que eu fiz sozinha, que eu fui pra Dubai e pra Tailândia, que foi incrível. Então fica comigo que eu já conto pra vocês. Primeiro, eu queria falar uma novidade, que vocês já perceberam, que eu comprei um microfone. Um dos retornos que me deram é que o áudio estava muito baixo. Então me contem o que vocês acharam, se melhorou mesmo o áudio, que aí pelo menos nesses vídeos que eu faço assim, falando com vocês, eu vou tentar sempre usar o microfone para dar uma melhorada. Deixa seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que vocês acharam, se melhorou ou não, e me dê um feedback dos vídeos, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ver por aqui. Aproveita, já dá o like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá bom? Então vamos lá. Por que Dubai e Tailândia? Primeiramente, eu sempre quis conhecer a Tailândia. Então a Tailândia sempre foi um lugar que eu sabia que um dia eu ia conhecer. Eu amo destinos de praia. E a Tailândia sempre esteve assim nos tops da minha lista de lugares que eu gostaria muito de conhecer. Então eu tava de férias, quer dizer, tava não, né? Eu sabia que eu ia ter férias em dezembro, falei, vou pra Tailândia. Eu ia ter 11 dias de férias. Aí eu fiquei pensando, tá, mas aí eu faço só a Tailândia ou eu aproveito e faço 2 países? Aí eu fiquei pensando nas possibilidades. Porque assim, eu gosto de viajar com um tempo mínimo pelo menos, para conhecer o país, para comer da comida local, falar com as pessoas, conhecer bem os pontos turísticos e tudo mais. Então eu fiquei pensando nessa logística, se ia dar certo fazer 2 países nesse tempo que eu tinha, ou se eu ia ficar só com a Tailândia mesmo, porque a Tailândia era o certo que eu ia fazer. Aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei do que a minha mãe sempre ficava falando comigo quando a gente conversa sobre viagem, quando a gente conversava sobre viagem, ela sempre falava assim, ai minha filha, se um dia você fosse pra Dubai, já pensou se você fosse pra Dubai? Minha mãe sempre falava isso, eu sabia que meu pai também ia ficar muito contente. Então, eu resolvi analisar se dava certo, eu vi que ia dar certo essa logística, eu falei, vou pra Dubai. Então eu decidi Dubai pros meus pais, na verdade. Óbvio, gente, que eu amei, era um lugar que eu gostaria de conhecer, mas assim, eu decidi por ele agora, naquela situação, né, naquela ocasião, pra levar os meus pais comigo, digamos assim, pra fazer isso por eles. E foi incrível, assim, eu amei muito e deu muito certo essa logística desses dois lugares. Lembrando que Dubai, gente, incrivelmente é uma cidade. A gente acha que é um país, assim, quando a gente fala, mas Dubai é uma cidade dos Emirados Árabes. Então, depois de definir os países para onde eu ia, comecei a pesquisar o roteiro, porque algumas pessoas também me perguntam isso. Thaís, você vai por agência? Como é que você faz? Na verdade, eu pesquiso tudo sozinha. E eu sou daquele tipo de pessoa, gente, que viaja no modo econômico mesmo. Então, assim, as viagens que eu faço nos lugares, não é viagem, assim, de tudo de luxo. Claro que algumas coisas eu prezo, assim. Por exemplo, eu gosto sempre de pelo menos um dia jantar num restaurante legal, ou almoçar e tudo mais, mas enfim. Isso é um assunto para outro vídeo. Se vocês querem saber como eu faço para viajar barato, me conta aqui embaixo que eu conto para vocês. Em Dubai, incrivelmente, nem eu acreditei, eu gastei somente $300 os 4 dias que eu fiquei em Dubai. Ah, a separação. Eu fiquei 4 dias em Dubai e 5 na Tailândia. Vou falar um pouquinho agora sobre como é que foi. Bom, para chegar em Dubai, eu saí daqui de Washington num dia à noite. Fiquei 15 horas no avião. Cheguei em Abu Dhabi, que é uma cidade vizinha de Dubai, e eu peguei um ônibus e fiquei mais 2 horas no ônibus para chegar em Dubai. Fiquei os dias que eu tinha lá e peguei um avião de Abu Dhabi, na verdade, voltei para Abu Dhabi de ônibus, peguei um avião de Abu Dhabi para Bangkok, e eu estava na Tailândia. E na volta foi a mesma coisa, eu fiz uma conexão lá nos Emirados Árabes. O voo foi longuíssimo. Eu dormia, acordava, assistia filme. Aí eu jogava. Aí eu dormia, eu acordava, assistia filme e jogava. E eu dormia assim, né, pra não perder a comida do avião, gente. Porque, ó, você viaja sozinha, você não tem um amigo pra você falar assim, ó, se você ver primeiro, me chama, né, não deixa eu perder, não. Então, assim, eu não tinha essa pessoa pra me chamar. Então eu ficava, era de olho o tempo inteiro. Eu escutava um barulho, eu chamava, comida. Ou então, vi um cheiro, meu Deus, a comida tá vindo. Mas, graças a Deus, eu não perdi nenhuma comida do avião. Porque, gente, a gente já paga caro. Pra perder a comida de dentro do avião é ruim, não perco nada. Bom, e como é que foi em Dubai? Foi incrível. Bom, eu tinha 4 dias em Dubai. E 4 dias foi o suficiente para ver os pontos turísticos, os principais pontos turísticos. Eu acho que se você tiver mais dias, legal. Tem mais coisas para fazer, sim, algumas coisas extras. Se você tiver menos dias,
vai ter que dar uma apertada e uma enxugada. 4 dias eu achei que foi super, super bacana para conhecer tudo. Eu fui nos principais pontos turísticos, eu fui no deserto, nunca tinha ido no deserto na minha vida, foi incrível a experiência. Eu vi umas mesquitas impressionantes, assim, lindas, lindas, lindas. Se você me perguntar, Thaís, onde é que foi o lugar que você viu os prédios mais bonitos na sua vida? Foi em Dubai. Indescritível, gente, os prédios. Dubai tem muito disso, né? De ter o maior, o melhor das coisas. Então, assim, o maior prédio do mundo tá lá. É incrível. E os prédios todos, de modo geral, as estruturas são impressionantes, assim. Eu não sou nada da área de engenharia civil ou de arquitetura, mas assim, eu sempre fico olhando esses prédios incríveis, fico pensando, gente, como é que fizeram isso? Como é que construíram esses prédios? Enfim, não sei, mas eles fazem. É impressionante. Foi bem bacana. Dubai é um lugar caro, sim. Não é barato as coisas por lá. Tanto que eu não comprei muita coisa por lá. E tem isso, gente. A gente aprende de tanto viajar. Eu abro mão dessa coisa de ficar comprando muita coisa nos lugares. Em prol de conhecer o lugar. Então, assim, é uma coisa ou é outra, né? Faz parte. Na Tailândia, eu tive 5 dias na Tailândia. E aí, gente, meu coração ficou por lá. Gente, eu amei aquele lugar. Eu amei a Tailândia. Eu amo o destino de praia, como eu falei. E foi incrível, incrível, incrível. 5 dias só deu assim, pra me ter um aperitivo, não tem? Eu conheci bastante coisas, foi incrível. Eu fiz mergulho, que eu nunca tinha feito na vida, com cilindros de oxigênio. Eu cheguei pertinho dos elefantes. Eu comi inseto. Eu lutei. Gente, foi, assim, indescritível. Indescritível, foi incrível. E é um lugar, assim, que depois desse tempo que eu passei por lá, é um lugar que eu quero voltar depois com mais calma e conhecer outras partes, porque a Tailândia é gigante. Eu fiquei em 3 cidades lá. Eu fiquei em Krabi, fiquei em Koh Phi Phi, que é uma ilha, e fiquei em Bangkok. Então, assim, conheci esses 3 lugares, foi demais. Mas tem muitas outras regiões do país que diz que é incrível e eu gostaria muito de conhecer numa outra oportunidade. Na Tailândia, diferentemente de Dubai, é tudo muito barato. É uma coisa, assim, impressionante. Mas eu me empolguei um pouquinho mais. Eu gastei mais na Tailândia do que em Dubai. Impressionante. Mas é porque eu me empolguei um pouco mais por lá. Eu amei demais. Eu vou tentar. Eu, infelizmente, não tinha um canal na época que eu viajei. Mas eu tirei algumas fotos. Fiz algumas filmagens pros stories. Inclusive, se você não me segue ainda por lá, me segue. @ThaísMoreira. Eu mostro bastante coisa por lá. Eu vou tentar fazer alguma coisa com o material que eu tenho pra trazer aqui pro YouTube. Pra mostrar pra vocês. Que foi... Ai, gente, foi incrível. Eu tô pensando aqui, eu tô com saudade. Ai, eu tô com saudade. Eu amo, amo, amo viajar e essa viagem foi demais. Mas, Thaís, uma pergunta, né? Você viajou sozinha? Mas por que sozinha? Gente, eu sempre escutei todo mundo que viajou sozinha na vida falando: gente, um dia você tem que viajar sozinho. Nossa, é incrível, blá, blá, blá. Tem que experimentar, tem que ter essa experiência. Eu falei, quer saber? Fiquei curiosa. Quero fazer isso. Quero viajar sozinha um dia pra ver como vai ser. E eu decidi que essa viagem seria a viagem que eu ia fazer sozinha. E eu não me arrependo nem um pouco. Foi demais. Engraçado que você viaja sozinho, ok. Você vai sozinho, mas você nunca fica sozinho nos lugares. Você vai conhecendo gente. Eu, então, que eu falo com todo mundo mesmo. Eu puxo o assunto, não tem problema comigo, não. Então, assim, eu fiz várias amizades durante a viagem. Encontrei várias pessoas, vários brasileiros, inclusive. Que, gente, brasileiro tem em todo lugar. É impressionante. E é ótimo, né? Porque brasileiro quando encontra brasileiro é uma festa. Fiz várias amizades também de outros países. Foi demais a viagem. Uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Eu acho assim que a gente tem que aprender a ser uma boa companhia pra gente mesmo. E eu pelo menos tô aprendendo muito isso no intercâmbio. Porque eu tô aqui por mim mesma, né? Claro que eu tenho amigos aqui, mas muitas coisas você tem que fazer sozinha. E a gente aprende, né? Tudo a gente aprende nessa vida. Sobre como foi estar sozinha lá naqueles países que são tão diferentes. Bom, Dubai era principalmente o que eu tava mais preocupada, porque lá tem muitas regras de roupa, regras de comportamento em público. Então eu pesquisei bastante antes de viajar, então eu já sabia algumas regras, eu já sabia as regras do lugar, então eu seguia realmente as regras. Tampar ombro, joelho, essas coisas. Então, eu já sabia antes de ir, então eu levei realmente as roupas de acordo com as regras do lugar, eu segui direitinho, então não foi problema. Sobre segurança, os 2 lugares eu achei bem seguro, não me senti insegura em momento nenhum. Mas, bom, eu também sou uma pessoa que viaja
Na verdade, em todo lugar na minha vida, né? Eu fico sempre muito alerta. Eu já passei por várias situações da minha vida, inclusive eu posso falar disso algum dia, que me fizeram ser assim. Então, assim, eu tô sempre muito de olho em volta. Quando eu tô conversando com uma pessoa, eu nunca tô conversando só com a pessoa aqui direto. Eu tô olhando em volta, eu tô olhando pra pessoa, pro comportamento dela, se ela tá fazendo alguma coisa que me apresenta algum risco. Eu não aceito bebida de estranhos, né? Como minha mãe sempre me ensinou. Como meu pai sempre me ensinou a ficar de olho com quem você conversa e tudo mais. Porque, gente, infelizmente, principalmente por ser mulher, a gente vive com receio de acontecer alguma coisa, de alguém passar, te enfiar dentro do carro e te levar embora. Infelizmente, as mulheres vão me entender o que eu tô falando, o homem é menos, né? Porque por ser homem, infelizmente a gente vive no mundo dessa forma, então a gente vive com medo. Então o que eu faço é sempre estar muito esperta, estar muito ligada no que está acontecendo em volta. E infelizmente, quando acontecer alguma coisa com a gente, mulher, a culpa sempre vem pra cima da gente, né? Ah, porque estava sozinha. Ah, porque eu não devia estar naquele lugar. Ah, porque eu não devia estar usando tal roupa. Enfim, é uma longa discussão, né? Mas eu não me senti insegura, foi muito tranquilo. Eu também sempre fiquei muito esperta e deu tudo certo, graças a Deus. Bom, é isso. Se vocês têm alguma dúvida da viagem especificamente, vocês quiserem que eu fale sobre algum ponto específico de cada país, sobre do país separadamente, podem me mandar pergunta que eu faço um outro vídeo separado falando melhor, tá bom? Beijo, obrigada, até a próxima. Tchau!